Fala pessoal, a nova coleção de Pokémon Caos Ascendente foi revelada e hoje eu vou falar tudo sobre ela. Vou mostrar pra vocês como que é a ETB, como vai ser os pacotes de booster, os produtos e também vamos falar das cartas que já foram reveladas. Gente, tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai ser um vídeo longo e nós vamos começar falando um pouco sobre a introdução da coleção e depois no final vamos falar das cartas. E gente, tem cartas que vai mudar totalmente o meta, então eu sugiro você acompanhar inteiro para poder saber o que vai chegar pra gente em maio. Mas antes, se você quer adquirir os produtos de Pokémon TCG num ótimo preço, desconto no Pix, ainda ter a segurança que é a gente mesmo que tá fazendo isso, é só você ir no nosso site .cgstore.com.br. Lá você encontra toda a linha de Pokémon TCG e Lorcana também no melhor preço, com desconto no Pix e também parcelamento sem juros. Se você quer receber spoilers e ter mais desconto, eu sugiro você participar do nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Eu sou Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo de Pokémon TCG. A nova coleção de Pokémon TCG foi revelada, que vai ser a Caos Ascendentes. A gente já tem até a data dela de lançamento, que vai ser no dia 22 de maio. Agora, no dia 27 de março, a gente já tem o lançamento de uma coleção. Lembrando que é a Equilíbrio Perfeito. Essa coleção que a gente está falando é a coleção de maio. Essa coleção vai ser uma coleção pequena também, de 120 cartas, porque tá tendo algum movimento no Japão, que normalmente chegava aqui pra gente duas coleções japonesas ao mesmo tempo. Agora eu não sei se é por conta da dificuldade, né, de impressão de produtos. Eles estão querendo imprimir mais produtos iguais, né, mais cartas iguais. Eles estão reduzindo o tamanho das coleções. Então no Japão não tá acontecendo aquele fato que acontecia de sair duas coleções para depois sair uma nossa, né? Eles estão lançando uma coleção só, ficando um tempo mais longo com uma coleção e depois ela vindo aqui pra gente. Então as nossas coleções estão bem espelhadas nas coleções do Japão. Isso é bem legal para a gente poder ter produtos aí à medida que eles controlam, né, essa questão da impressão. A gente também sabe que vai ter 5 Pokémon de Mega Evolução X, sendo Mega Piroar X, Mega Greninja X, Mega Floret X e Mega Dragouge X, e provavelmente o Mega Galade X também vai estar aqui, que ele é uma carta promocional, mas ele vai estar dentro dessa coleção. Os Pokémons X vão ser 5 Pokémons X, sendo Beedrill X, Goldjazz X, Cobalion X, Cinccino X e provavelmente o Crocodile X, que é outra promo de ginásio também que vai vir dentro dessa coleção. Vai ter ainda mais 20 cartas de treinador, 11 ilustrações raras de Pokémon, 18 Pokémon treinadores ultra raras e 6 cartas raras de Pokémon e apoiador com ilustrações raras especiais, tá? Então é tudo isso que a gente sabe que vai vir. Mas e os produtos, gente? Já saiu os produtos? Já, gente. Saiu demais. A gente tem aí a imagem dos boosters que já ficaram bem legais. Os boosters dessa coleção trazem Pokémons mega evoluídos na capa deles, né? Sendo aí o Mega Greninja, o Mega Piroar, o Mega Dragouge e a Mega Floret, Flor Eterna, né? Isso, acho que ficou bem interessante, né? A ETB dessa coleção também foi divulgada e não foi divulgada a carta promo em inglês e também em português. Mas a gente já tem aqui por spoilers que vai ser o Fennekin, que é essa arte que tá aparecendo aí, uma carta muito bonita que vai vir dentro dessa Elite Trainer Box, né? Também foi revelado em inglês e em português ainda não os Triple Packs e os Boosters e os Blisters unitários deles, né? Que acabam virando depois outra versão de Triple Pack e também os Quadripacks nossos, né? Então a gente já tem uma noção de como vai ser toda essa coleção, né? Como vai ser os produtos que vão vir. Lembrando novamente as datas, né, do lançamento dela, que vai ser dia 22 de maio e os torneios de pré-release vão começar a partir do dia 9 a 17 de maio. Então bem legal, maio aí vai ser um mês agitado aí no Pokémon, marcando aí a rotação, tá? E agora vamos falar um pouco das cartas. Eu fiz um vídeo aqui e eu vou conectar com esse aqui, trazendo todas as cartas que já foram reveladas, tá? Só que nesse vídeo eu tirei deles as cartas que a gente já falou dessa coleção. Então eu vou deixar aqui em cima na letra I o link do vídeo onde eu falei das primeiras cartas que foram reveladas e agora o set completo, né? A complementação daquele vídeo para vocês terem ideia. Gente, tem coisa muito legal, coisa que vai mudar o meta de verdade aí na rotação. Curte aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E muito bem, pessoal, então vamos conhecer essas cartas, né, que vão compor esse set que vai vir no 7 de maio. Vamos começar aqui com o Carvanha, né, que ele vai chegar aqui, Pokémon básico, tipo grama com 110 de HP, que ele tem apenas um ataque, por 3 energias qualquer, ele dá a mordida profunda, que são 80 de dano mais, e se o Pokémon ativo do seu oponente não tiver custo de recuo, vão ser mais 80 de dano, totalizando aí 160
de dano, né? Também saiu uma linha do Chesnaught, e essa aqui tá bem legal, gente. Começando com o Chespin, Pokémon tipo básico, 70 de HP, tipo grama, igual toda a sua linha evolutiva, que ele, por uma energia de grama ele dá 10 de dano e por duas ele vai dar 30. Ele evolui então para o Quiladin, que tem um ataque por uma energia de grama, dá investida de folha, que são 20 de dano, e você vai procurar no seu baralho por uma energia de grama e anexar nele. E por 3 energias, sendo 2 de grama uma qualquer, ele dá o chicote de vinha, que são 80 de dano. E aí, gente, ele vira o Chesnaught, e aqui tá muito, mas muito interessante, tá? Lembrando que essa aqui ainda não é a forma mega dele, tá? É a forma normal, mas ele é um Pokémon, gente, defensivo muito bom pela habilidade, que chama-se Armadura de Agulhas. O que essa Armadura de Agulhas faz? Se esse Pokémon estiver no campo ativo e for atingido por um ataque de um Pokémon do seu oponente, mesmo que ele seja nocauteado, você vai colocar 3 contadores de dano no Pokémon atacante para cada energia de grama ligada a esse Pokémon, né? Lembrando, ele já faz essa recarga, a gente tem Pokémons que a gente consegue fazer recarga, a gente tem também aí o Mega Venusaur X, que faz a transferência, né, de energias de grama do banco de um Pokémon para o outro, que pode fazer com que a gente consiga recarregar ele muito mais. A gente tem a Belief, que tem a habilidade de dobrar as energias de grama. Gente, isso aqui pode ser um defensor que, se você atacar, você cai, tá? Então você perde um prêmio às vezes e vai ganhar 2, 3 aí, dependendo do que você derrubar do Pokémon do seu oponente. Então Chesnaught eu acho que vai ser um Pokémon muito interessante e que a gente com certeza vai ver ele em decks de grama, né? Também saiu uma linha do Ninetales, começando com o Vups, né, com 70 de HP, Pokémon tipo fogo, que por uma energia de fogo dá o queimar, que o Pokémon ativo agora está queimado, né? O Pokémon do seu oponente está queimado. Ele evolui para o Ninetales, que tem 120 de HP, e aí por uma energia de fogo ele dá o reflexo de 9 caudas, que você move todos os contadores de dano de um dos Pokémons do banco do seu oponente para o Pokémon ativo dele. Então às vezes pode ser interessante você derrubar um Pokémon ativo, e por 2 energias de fogo dá o Fogo Fatal, que são 70 de dano, beleza? Saiu também um Ho-Oh, que ele tem as Chamas da Ressurreição, que por uma energia de fogo você coloca até 3 Pokémons básicos da sua pilha de descarte no seu banco, e por 3 energias de fogo ele dá Asas Brilhantes, que são 130 de dano, e você descarta uma energia ligada a esse Pokémon, tá? Também saiu a Delphox, lembrando que ela ainda não é a Mega Delphox, mas já estão colocando aí o Braixen e o Fennekin para você poder ter ali, né, a opção, né, das mega evoluções. Quando elas chegarem, você ter aí, né, uma opção de Pokémons para usar junto. E o legal é que eles estão vindo com 70 de HP, né? A Fênix 70 de HP, Pokémon do tipo fogo, dá para buscar por Poffin. Isso eu achei sensacional, que ela tem um ataque por uma energia qualquer, ela dá o Chamar a Família, que é aquele ataque básico, né, para você procurar outros 2 Pokémons no seu banco, outros 2 Pokémons básicos no seu baralho e colocar no seu banco, né? E por uma energia de fogo, ela dá o Sopro de Fogo constante, que são 10 de dano. Evolui para o Braixen, que aí tem 100 de HP, também tipo fogo, que por 2 energias de fogo dá Explosão de Fogo, são 80 de dano, e você descarta uma energia ligada a esse Pokémon. E aí, quando ela vira Delphox, ela passa a ter 160 de HP, e aí ela tem a habilidade Magia Flamejante, que uma vez durante o seu turno você pode descartar uma carta de energia básica de fogo da sua mão para usar essa habilidade. O que você compra cartas até ter 7 cartas na sua mão, gente. E isso é sensacional, né? Você consegue recarregar a sua mão utilizando aí a Delphox, apenas descartando uma carta. E por 2 energias de fogo, ela dá Tempestade de Energia, que são 30 de dano, e esse ataque causa 30 de dano para cada energia ligada a todos os Pokémon em jogo seus do seu oponente, né? Então você pode, então você vai ver aqui que tem Pokémons que você faz com que seu oponente ligue energias nele, tá? A gente vai ver daqui a pouco. A gente consegue ligar muita energia nos Pokémons nossos e ela consegue dar um ataque massivo, né? Usando aqui esse ataque que eu achei sensacional, tá? Também saiu a linha do Mega Pyroar X, mais uma mega evolução que entrou agora nessa coleção. E a gente já começa com o Little com 70 de HP também, como eu falei, é bem legal, né? Eles entrar com 70 de HP pra gente poder usar Poffin, que ele tem um ataque por uma energia qualquer, ele vai dar 10 de dano. E aí, quando ele virar um Mega Pyroar X, né, que daí a gente já tá falando de um Pokémon Mega, né, que dá 3 prêmios, será que vale a pena? Bom, são 340
140 de HP num Pokémon do tipo fogo. Ok, beleza, um Pokémon grande e forte. E o ataque dele? A gente tem o Rugido Feroz, que por uma energia de fogo em uma qualquer, ele dá 80 de dano e durante o próximo turno do seu oponente, os ataques do Pokémon defensor causam 50 de dano a menos. Né? Beleza. Aumenta ali a vida dele para 410 depois de um ataque. Bom, não sei. E ele tem o Big Bang Fire, que são duas energias de fogo e uma qualquer, e ele dá 290 de dano. Aí sim é um dano bem legal, só que esse ataque causa 10 de dano a menos para cada contador de dano que esse Pokémon tiver. Então ele vai funcionar muito bem quando ele entrar em jogo e não tiver contadores de dano. Porque se ele tiver contador de dano, o dano dele vai sendo reduzido, tá? E eu achei isso que matou esse Mega Pyroar. Se ele desse só 290 de dano, já seria bem interessante. Mas essa questão dele ir perdendo de acordo com a vida dele aqui não foi nada legal, né? Bom, vamos lá. Também saiu uma linha do Octillery, começando com Rainbow Raid com 70 de HP, Pokémon básico por uma energia de água vai dar 20 de dano, evolui para o Octillery que por uma energia dá a parada de canto que são 30 de dano e durante o próximo turno do seu oponente, quando o Pokémon defensor tentar atacar, seu oponente joga duas moedas. Se alguma delas der coroa, esse ataque não causa dano, então depende muito da sorte do seu oponente, jogar duas moedas se uma der coroa é bem legal, né? Pode ser um defensor bem interessante aí para usar. E por uma energia de água uma qualquer, ele dá ataque de fúria que são 120 de dano e esse Pokémon agora vai estar confuso, né? Nós temos também um Delibird que saiu com 90 de HP, Pokémon do tipo água que tem o presente feliz, que ambos os jogadores podem ligar até 3 energias da mão aos seus Pokémons da maneira que preferir, e o seu oponente vai ligar primeiro. Lembrando da Delphox, né, que a gente depende aí de energias ligadas, aqui já são 6 energias, né, se o seu oponente ligar essas energias, bem bacana, né? Temos também um Keldeo que saiu, Pokémon básico com 110 de HP, que ele tem um ataque por uma energia de água, vai dar o Penetrar, que são 20 de dano, e esse ataque também vai causar 20 de dano a um dos Pokémons do banco do seu oponente, né? Então um Sniper aí bem interessante, e por duas energias de água, vai dar o Refletir Energia, que são 70 de dano, e você move uma energia desse Pokémon para um Pokémon do seu banco, tá? Outro também que saiu a linha do Avalanche, começando com o básico que tem 80 de HP e um ataque por uma energia de água dá 10 de dano e por uma de água e duas qualquer vão ser 50 de dano. O Avalanche por uma energia de água e dá destruição do Iceberg, são 60 de dano e você descarta 6 cartas do topo do seu deck. Esse ataque vai causar 60 de dano para cada energia de água descartada dessa forma, né? Então, dependendo aí da sua sorte, dependendo de como está seu deck montado de água, você pode dar um dano legal ou pode dar 0 dano, né? Esses decks que dependem muito de descartar a carta, você tem que ter alguma coisa para recuperar essas cartas depois, porque senão você pode, no meio do jogo, já não ter muito o que fazer, né? Também saiu uma linha do Galissopod, né? Começando com o Willpod, com 70 de HP, Pokémon do tipo água também, que ele tem um ataque por uma energia de água, dá o Roer, que são 10 de dano, e por duas qualquer, ele dá o Soco de Ensaca-rolhas, que são 20 de dano. Evolui para o Galissopod, que por uma energia de água dá o Corte Crítico, são 30 de dano, e se o dano desse ataque nocautear o Pokémon ativo do seu oponente, durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon não poderá ser afetado por dano ou efeitos de ataque, tá? Beleza, é um ataque bem fraquinho, né? Mas pode ser ali um final de jogo, alguma coisa assim. Tá, pode ser até legal, né? Ou no comecinho de jogo, tem um Pokémon Baby do outro lado, você consiga fazer isso aqui funcionar. Mas é bem difícil, né? Porque ele é um estágio 1, você vai depender da evolução dele, né? E por 3 energias qualquer, dá o Poder Infinito, que são 150 de dano. E durante o próximo turno, esse Pokémon não vai poder atacar, né? Saiu a linha também do Ampharos, começando com uma Rip 70 de HP, que por uma energia elétrica em uma qualquer, vai dar a Onda Trovejante, que são 30 de dano. E você joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do oponente vai estar paralisado. Evolui para o Flaaffy, que tem 90 de HP, e aí por uma energia elétrica e outra qualquer, ele vai dar Desconexão, que são 40 de dano, e durante o próximo turno do seu oponente, ele não poderá jogar nenhuma carta item da mão dele, né? Então praticamente ele vai fazer ali o que a Budil faz, só que você vai depender de evolução para isso. E ele evolui para o Ampharos, que são 160 de HP, aí um Pokémon estágio 2, beleza? Que tem a habilidade de pulso sincronizado. Se você e seu oponente tiverem o mesmo número de cartas na mão, os ataques desse Pokémon vão causar 80 de dano adicional no Pokémon ativo, beleza? Um dano bacana.
E o dano dele, o que é? Por uma energia de grama e outra qualquer, ele dá o raio relâmpago, que são 140 de dano, e durante o próximo turno, esse Pokémon não poderá usar o raio relâmpago, né? Então ele tem uma trava aqui, então mesmo que você consiga ter o mesmo número de cartas na mão que o seu oponente, você vai ter uma trava que você vai poder usar num turno, e depois você vai depender, né, de voltar ele pro banco e trazer ele de novo pro ativo, o que não é tão legal assim para jogar com esse Pokémon, beleza? Saiu também o Emolga, que tem 70 de HP, Pokémon básico, que tem um ataque que por uma energia qualquer dá tarefas menores, que você vai procurar no seu baralho por 2 cartas de energia básica, revelá-las e colocá-las na sua mão. Beleza, buscador de energia bacana. E por uma energia elétrica ele vai dar o retorno do céu, que são 30 de dano, e você devolve esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele à sua mão, né? Então vai devolver ele e a energia também, tá? Então bem legal, é um Pokémon que às vezes você pode ter utilizando ali para procurar energia e depois, num próximo turno, se ele não cair, retornar ele para a sua mão, tá? E saiu, gente, uma linha com vários Deoxys, né? Deoxys em todas as suas formas. E a gente vai falar aqui sobre essas formas. E o legal é que os Deoxys, dependendo da forma, foi aumentando de 10 em 10 o HP nele, né? Começando com o Deoxys Speed, se eu não estou enganado, que ele tem 100 de HP e ele tem a velocidade psíquica. Por uma energia psíquica ele vai dar 30 de dano, você pode comprar cartas até 5 na sua mão. Beleza, Pokémon básico bem interessante. O segundo Deoxys que a gente tem, ele tem 110 de HP e ele tem a carga genômica, que você procura em seu baralho por até 2 cartas de energia básicas psíquicas e você liga a esse Pokémon. Em seguida você vai embaralhar o seu baralho. E o que ele faz com o outro ataque dele, com essas duas energias que ele anexou, então por 2 psíquicas e uma qualquer, ele dá o psíquico, são 80 de dano mais, esse ataque causa 20 de dano adicional para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente, tá? Beleza, então um Pokémon aí que vai dar um dano massivo, mas depende muito do seu oponente se tiver bastante energia ligada nele, né? Também temos um Deoxys com 120 de HP, Pokémon do tipo básico também, que por 3 energias psíquicas da lança psíquica são 120 de dano, e se esse Pokémon tiver pelo menos 2 energias extras ligadas a ele, esse ataque também causa 120 de dano a um Pokémon do banco do seu oponente, né? Então você depende de 5 energias psíquicas ligadas nele para ele dar 120 de dano ativo e no banco, mas é um dano bem bacana, né? E a última forma aqui do Deoxys, com 130 de HP, psíquico também, que por 2 energias psíquicas e uma qualquer dá proteção psíquica, são 80 de dano, e durante o próximo turno do seu oponente previna todo o dano causado a este Pokémon pelo Pokémon do seu oponente que possuem a habilidade, né? Bem legal aí a linha de Deoxys que saiu. Também saiu uma linha de Meowstic, começando com Espurr com 60 de HP, Pokémon tipo básico e também psíquico, que por uma energia psíquica dá um ataque de parceiro, que são 10 de dano, mas se você jogou Ema da sua mão nesse turno, esse ataque causa 60 de dano adicional, né? Então ele pode dar 70 de dano aí por uma energia, é bem legal, né? Lembrando que a Ema é a treinadora dele lá em Legends EA, né? E o Meowstic, a evolução dele, aí já tem 100 de HP e por uma energia psíquica, uma qualquer dá o passo de truque, são 80 de dano, e você pode mover uma energia ligada do Pokémon ativo do seu oponente para um dos Pokémons do banco dele, né? Passando para os tipos lutadores, começando com Sudowoodo, Pokémon lutador com 110 de HP, que por uma energia qualquer da jornada do aprendiz, que você procura no seu baralho por até 2 livros da transformação, revela-os e coloca na sua mão, em seguida você embaralha o seu baralho. Esse livro a gente vai ver a função dele lá no final, quando a gente estiver falando dos itens, né, que é bem interessante esse livro. E por uma energia lutadora, ele dá um arremesso de rocha, que são 30 de dano, e o dano desse ataque não é afetado pela resistência. Também saiu uma linha de Dolphin, começando com Pumph, com 70 de HP, o ataque dele por uma energia de luta dá 10 de dano, e por 3 energias qualquer são 40 de dano. Evolui para o Dolphin, que por uma energia de luta vai dar o 100 revogação, que são 20 de dano. Durante o próximo turno, os ataques desse Pokémon causam 80 de dano adicional ao Pokémon ativo do seu oponente, né? Então ele dá uma bufada no dano dele, e essa bufada no dano dele é bem interessante para o segundo ataque. Por uma energia de luta e 3 qualquer, ele dá a cabeçada esmagadora, que são 180 de dano, então já vai aumentar ali mais 80, e descarta 2 energias ligadas a esse Pokémon, tá? Então bem legal. Também saiu uma linha de Claydol, começando com Baltoy com 70 de HP, Pokémon tipo lutador também, que por uma energia de luta dá o giro contínuo, que você joga uma moeda até sair coroa, e esse ataque vai causar 30 de dano pelo número de caras que conseguir ali, né? Então se você tiver sorte, pode dar um dano massivo, mas se você não tiver sorte, não vai dar dano nenhum.
Claydol, 120 de HP, e aí por uma energia lutadora dá o raio de devolução, que são 50 de dano, e se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon evoluído, você vai devolvê-lo colocando a carta de evolução de estágio mais alta nele na mão do seu oponente. Então você vai dar uma Devolution ali no seu oponente, e isso pode até derrubar o seu oponente, né? Dependendo aí de como tiver a situação no jogo, você já dá 50 de dano, e quando ele devoluir, você pode já até derrubar Pokémon. Isso é muito legal, né? Saiu uma linha de Crobat também, começando com Zubat com 40 de HP, Pokémon noturno, que tem um ataque por uma energia Dark, dá o Supersônico, que o Pokémon ativo do oponente está confuso. Evolui para Golbat com 80 de HP, que também por uma energia noturna vai dar o Voo Oculto, que são 30 de dano, e durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon não sofre dano de ataques de Pokémons básicos. Bem legal, né? E ele evolui para o Crobat, que aí ele tem uma habilidade que chama-se Manobras Noturnas. Ele vai ter 130 de HP, e o que essa habilidade faz, uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon estiver na posição ativa, você pode usar essa habilidade. Procure um card no seu baralho, embaralhe o seu baralho e coloque o card escolhido no topo dele, tá? Então bem legal aí para você fazer uma busca para poder pegar ali no próximo turno, né? E ele tem a Onda Sonora Venenosa, que dá 80 de dano, e o Pokémon ativo do oponente agora está confuso e envenenado, né? Também saiu um Killfish com 90 de HP, Pokémon básico e noturno, que tem a habilidade Ponto Venenoso. Se esse Pokémon estiver na posição ativa e sofrer dano de um ataque do Pokémon do seu oponente, o Pokémon atacante ficará envenenado. E por uma energia Dark, ele dá um ataque que são 30 de dano, e se o Pokémon ativo do seu oponente estiver envenenado, esse ataque vai causar 50 adicional, né? Também saiu uma linha de Skuntank, começando com Stank, que tem 70 de HP, também tipo noturno, que por uma energia Dark vai dar o Arranhão, que são 20 de dano, e ele evolui para o Skuntank, que aí tem 110 de HP, e por uma energia noturna vai dar o Chute Traseiro, que são 40 de dano, e por duas noturnas e uma qualquer dá o Turno de Esmagamento, que são 100 de dano, e você troca esse Pokémon por um dos Pokémons do seu banco, né? Saiu a linha do Garbodor também, começando com Trapinch, com 70 de HP, Pokémon aí do tipo noturno, que por uma energia Dark dá o Spray Ácido, que são 10 de dano, e você joga uma moeda. Se cair cara, descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Evolui para o Garbodor, que tem 140 de HP, e aí ele tem a habilidade Destruidor de Lixo. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver alguma ferramenta Pokémon anexada a ele, seus ataques causarão 20 de dano a menos, né? Então ele dá uma nerfada ali no Pokémon do seu oponente, caso ele tenha alguma ferramenta ligada. E aí, por duas energias noturnas e uma qualquer, dá a Bomba de Lodo, que são 100 de dano. Saiu também aqui uma linha de Mega Dragauge X, né? Começando aqui com o básico dele, né, o Scalp 70 de HP, dá para buscar com Puff, isso é bem legal, tipo noturno, que aí ele tem um ataque por uma energia qualquer, ele dá 10 de dano. E quando ele evolui, gente, pro Mega Dragauge X, ele vai ter 330 de HP, um HP bem interessante, e aí por duas energias qualquer, ele dá o Líquido Corrosivo, que descarta todas as ferramentas Pokémons e energias especiais de todos os Pokémons do seu oponente. Gente, tem muita energia especial em jogo, tem muita ferramenta, isso aqui pode ser fantástico para você acabar com qualquer estratégia, porque o seu oponente não vai conseguir recuperar essas coisas, né? Então bem legal. E por uma energia de água e uma energia noturna, ele dá o Veneno Pernicioso, que o Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. E durante a verificação de Pokémon, você vai colocar 16 contadores de dano em vez de um só. Então bem legal aqui esse Mega Dragauge aí, principalmente para decks que gostam de jogar com veneno. Pessoas que, se você gosta de jogar com veneno, esse Pokémon vai ter que estar no seu deck, que é muito legal, né? Também saiu uma linha de Metacross, começando com Beldum, com 70 de HP. Aí ele tem um ataque por uma energia metálica, vai dar 10 de dano, e por uma metálica e uma qualquer, vai dar 20. Evolui para o Metang, que aí por uma energia metálica vai dar 30 de dano, e por duas metálicas e uma qualquer dá 70 de dano, e durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon vai receber 30 de dano a menos, né? Tem bastante Pokémon com essa mecânica, né, de receber menos dano no contraturno, né? E ele evolui aí para o Metacross, que por uma energia metálica vai dar recuperação, que são 60 de dano, e seu oponente troca o Pokémon ativo dele por um Pokémon do banco dele, né? Como se fosse uma ordem da chefia faria. E por 3 energias metálicas e uma qualquer, você vai dar um Martelo Metálico, são 150 de dano mais. Você pode descartar até 3 energias metálicas desse Pokémon. Se fizer isso, esse ataque causa 150 de dano
adicional, né? Então legal, pode dar 300 de dano aí, bem bacana, apesar de que você vai ter que descartar energias para isso, né? Uma linha de Ferrothorn também saiu, começando com Ferrocid, que tem 70 de HP, Pokémon metálico, que por 2 energias metálicas dá o desarme rolante, que são 40 de dano. E ele evolui para o Ferrothorn, que tem uma habilidade que chama-se Pegadinha de Cartas, que durante o turno do seu oponente, olha que legal, se essa carta for descartada do seu baralho por um efeito de ataque, habilidade, item ou cartas apoiadoras do seu oponente, ele descarta as 8 cartas do topo do baralho dele, né? Então bem legal. Se o seu oponente usar alguma coisa que faça você descartar sua mão, ou então que dê ali, jogue ela fora de alguma forma, ele vai perder 8 cartas dele ali, bem bacana aqui esse Ferrothorn, né? E por 2 energias metálicas ele dá o chicote especial, que são 70 de dano, e se esse Pokémon tiver alguma energia especial ligada a ele, esse ataque causa 70 de dano adicional, né? Bem bacana mesmo. Passando agora então para a linha de dragões, né? Começando com a linha do Goodra, começando com Gumi com 60 de HP, Pokémon dragão básico que por uma energia de água e uma psíquica, ele dá absorver, que são 30 de dano, e você vai curar 30 de dano desse Pokémon. Ele evolui para o Sligo, que tem 90 de HP, e pelas mesmas energias ele vai dar 70 de dano. Evolui para o Goodra, que agora tem uma habilidade de 160 de HP. A habilidade chama-se Deslize Viscoso, que quando o Pokémon ativo do seu oponente recua, ele joga uma moeda. Se cair coroa, aquele Pokémon não recua e seu oponente não descarta nenhuma energia por recuar. O efeito dessa habilidade não acumula, então uma vez que seu oponente tenta recuar aí, você consegue travar ele, né? E aí, por uma energia de água e uma psíquica, ele dá o Pulso do Dragão, que são 160 de dano, e você descarta carta do topo do seu baralho, beleza? Passando para os Pokémons básicos agora, né? Os Pokémons incolores. Começando com Tauros com 130 de HP, que por 2 energias qualquer vai dar o alvo em grupo, que você escolhe um dos Pokémons do seu oponente e joga uma moeda para cada um dos Pokémons com Tauros no nome que estiver no seu campo, né? Esse ataque vai causar 50 de dano vezes de caras que você conseguiu jogar aí, dependendo dos Tauros seus, beleza? Saiu uma linha também de Hedgehog, que é bem legal, gente. Começando com o Patrat. O Patrat aqui eu acho que é um Pokémon que vai entrar muito, mas muito no meta, no estilo do Psyduck. E vocês vão ver agora o porquê. Ele tem 70 de HP, Pokémon do tipo básico, e a habilidade dele chama-se Olhos Vigilantes. O que faz essa habilidade? Se esse Pokémon estiver em jogo, você e seu oponente não podem mover marcadores de dano para outro Pokémon, ou seja, ele desabilita a Munkidori. A gente tinha o Psyduck que desabilita, né, o Dusknoir, né, que ele não consegue mais explodir. Agora a gente tem esse aqui que vai desabilitar o Munkidori de ficar movendo dano ali movendo o dano do seu oponente para você. Então muito interessante esse Patrat. E ele evolui pro Hot Dog, que aí tem 100 de HP, e ele dá o cheque não anunciado, que se você lança 3 moedas, se alguma der cara, olha a mão do seu oponente, escolhe tantas cartas quanto o número de caras, e seu oponente embaralha essas cartas no próprio baralho. E ele também tem um ataque que vai dar 50 de dano, mas ele não é interessante. Interessante é o básico dele mesmo, né? Saiu também uma linha de Cinccino X, começando com Minccino, 70 de HP, por uma energia qualquer da derrubada, que são 30 de dano, e esse Pokémon também causa 10 de dano a si mesmo, né? Evoluindo para Cinccino X, são 240 de dano, e ele tem a habilidade Pelagem Lisa. Se esse Pokémon sofrer qualquer dano por ataque, você joga uma moeda. Se cair cara, você vai prevenir todo o dano. Então bem bacana, né? Um Pokémon que tem uma proteção aí, dependendo da sorte. E o ataque dele, por uma energia qualquer, dá o tapa energizado, que ele vai dar 40 de dano para cada energia que está ligada nesse Pokémon, né? Bem bacana, gente. Passamos aqui pelos Pokémons. Agora vamos ver os itens, né, que saíram aqui nessa coleção que a gente ainda não falou. Saiu um item aqui que chama-se Cartão Vermelho Especial. E o que ele faz? Você só pode jogar essa carta se seu oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmios restantes. Seu oponente embaralha a mão e coloca no fundo do baralho, em seguida seu oponente compra 3 cartas. Então ele faz basicamente o carimbo da injustiça, só que só pro lado do seu oponente, né? Saiu também o livro da transformação, que a gente falou nele lá em cima, né? Com o Pokémon tem a habilidade de buscar ele. E esse livro, ele só funciona se você jogar 2 de uma vez, né? Então você deve jogar 2 cartas de livro da transformação de uma vez. Esse efeito só funciona uma vez para as 2 cartas, beleza? E o que você vai fazer? Você vai escolher um Pokémon básico da sua pilha de descarte e vai trocar por um Pokémon básico em jogo. Quaisquer cartas anexadas, contador de dano, condição especial, turnos em jogo e qualquer outros efeitos permanecem no novo Pokémon, tá? Beleza, bem legal, né?
E saiu a Emma também, né, que é a treinadora, que seu oponente revela a mão e você compra cartas igual ao número de pokémons que você encontrar na mão do seu pokémon, do seu oponente, né? Lembrando que tem uma carta que faz sinergia com ela. E energia especial, gente, a última carta que a gente vai falar aqui hoje foi revelada a energia de fogo, que é a Nitro Energia. Enquanto essa carta estiver ligada a um Pokémon, ela vai fornecer uma energia de fogo. A diferença é que se um ataque usado pelo Pokémon de fogo, ao qual essa carta está anexada, descartaria essa carta, você vai colocá-la na sua mão após aplicar o dano e os efeitos desse ataque. Então você não descarta, ela vai voltar para sua mão, né? Então, gente, é isso aí. Saiu essas cartas bem interessante aí, esse set, muita coisa legal aí para mudar o meta. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa um forte abraço para todo mundo e te espero aí no nosso próximo vídeo.